Fala galera, bem-vindos a este canal. Eu espero que você esteja muito bem. Se você está aqui, eu oro para que você tenha assistido o primeiro vídeo falando um pouquinho da interpretação do sonho do padeiro-chefe, né? Nós estamos falando sobre qual é o seu sonho e esse é a parte 2. Então, se você não assistiu, assista para que Deus possa mesmo sondar o seu coração, para que ele possa passar o filtro dele, né, o filtro do Espírito Santo nos seus sonhos, para que agora Deus possa ministrar no seu coração sonhos que são sonhos para a vida. No último vídeo nós falamos sobre sonhos para a morte. Sonhos para a morte são aqueles sonhos que começam em mim e terminam em mim. Hoje nós vamos falar de sonhos que são sonhos para a vida. Então, sem mais delongas, pega aí tua Bíblia, bora comer esse rolo juntos. Gênesis 40. Eu vou reler o sonho do copeiro-chefe, para que a gente possa relembrar. Então pega aí, versículo 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o entreguei a Faraó. Então José disse: esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reentregá-lo no seu cargo, e você lhe dará o copo na mão do chefe, segundo o costume antigo, quando era o seu copeiro. Primeira coisa aqui, 3 dias, 3 ramos, 3 dias. O número 3 na Bíblia, ele tem um significado profético muito forte. Eu não vou me alongar nisso, mas fala de uma transição, né? Primeiro, nosso grande sumo exemplo é Cristo. Ele morreu, foi crucificado e ao 3º dia ele surge ressurreto. O número 3 significa o número da ressurreição. Então ele é profético, às vezes está indo por um processo na sua vida, mas ao 3º dia, ou ao 3º mês, ou ao 3º ano. Eu sei que o 3 ele é profético na nossa vida, guarda isso no seu coração. Talvez seja que agora é o 3º dia que Deus está filtrando o seu coração, filtrando os seus sonhos, e ao 3º dia vai ter um shift na sua vida, vai ter uma mudança de chave na sua vida, assim como teve na minha, para que a gente possa viver os sonhos de Deus. E a primeira coisa que a gente vê aqui é que ele sonhou com uma videira. Gente, a Bíblia é um livro auto-interpretativo. E a gente sabe que na tradição antiga as coisas eram passadas de forma oral. De pai para filho, de filho para pai. Nas sinagogas eram lidas as escrituras, porque nem todo mundo tinha acesso à Bíblia igual nós temos, né? Não tinha acesso à Torá naquele tempo, igual nós temos a Bíblia de papel na nossa casa. Então passava de história para história. E com certeza a história de José, que é um dos patriarcas, foi contada de geração em geração em geração, até chegar ao Jesus Cristo, até chegar aos discípulos, e continua sendo contada. E os discípulos conheciam essa história. Jesus conhecia essa história. E um dia Jesus, ele pega e vai pegar para falar dele mesmo, e ele fala assim, lá em João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. A Bíblia, ela aponta para Jesus. Como eu disse em algum outro vídeo, a maneira correta de ler a Bíblia é buscando a Cristo em cada texto. Eu sou a videira verdadeira. A videira com a qual o copeiro-chefe aqui sonhou é Jesus. Ela aponta para Jesus. Ela é uma figura, ela é uma sombra de Cristo. Olha que forte isso. A primeira coisa, o centro, o âmago, a primeira imagem que ele tem no sonho dele é Cristo, é a videira. E ele olha para a videira, ele está contemplando a videira. E então ele percebe que a videira já está com uvas maduras. E aí ele pega aquelas uvas, porque ele tem no copo na mão dele, o copo de Faraó. Olha só. Ele pega, ele contempla, ele olha para a videira, ele olha para sua mão, tem um copo aqui, um copo vazio. Ele pega da videira, ele espreme o fruto da videira no copo. E aí ele serve do fruto da videira. E olha só, Faraó aqui, né? Faraó aqui, ele representa o mundo. Nós sabemos que Egito é uma imagem do mundo. Ou seja, o copeiro-chefe aqui, ele está pegando da videira, servindo, fala de espremer. Espremer fala de serviço.
Paulo, né, aliás, ensina pra gente, Paulo lá em Filipenses 2:4, fala assim: não tendo em vista o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Ele vê o copo de Faraó vazio e se preocupa que assim, olha, não tem suco para Faraó. Eu vou espremer e fazer um suco com a videira. E eu vou servir o mundo com o suco da videira. Olha que forte isso! O foco do objetivo, do coração deste homem não estava nele mesmo, estava na videira. Estava em olhar para a videira, em contemplar a videira, em pegar do fruto da videira, em servir, em espremer, em fazer algo com as mãos e servir ao mundo com a videira. Gente, eu vou te falar uma coisa, não são as nossas habilidades que vão salvar o mundo. O mundo não quer ser servido só com aquilo que nós sabemos de fazer de melhor. Se é pregação, pregar melhor. Se é cantar, sobre cantar. O mundo está preocupado com aquilo que nós temos entregado para ele de Cristo. É isso que vai salvar as pessoas. É o quanto de Cristo eu estou entregando para elas. Não só sobre o meu talento que está sendo exposto e manifestado, mas o quanto da videira eu estou entregando para elas. Essa é o foco do cristianismo. Se não é, deve ser. Se não estava sendo, é assim que tem que ser. E isso é muito forte, porque talvez espremer as uvas com as mãos não requer tantas habilidades quanto fazer arte de padeiro. Mas isso traz libertação, isso traz cura, isso traz preenchimento. E olha que forte o que ele vai dizer aqui. Depois disso, quando ele serve com a videira, ele é exaltado. Quando de fato nós contemplamos a Cristo e queremos servir ao mundo com Cristo, com aquilo que vem da videira, nós sim vamos ser também exaltados, mas não como objetivo final. É uma consequência que acontece no meio. Enquanto você exalta Cristo, não tem como. Você vai ser exaltado porque Ele será totalmente exaltado. Vai chegar um dia onde todo mundo vai ter que dobrar o joelho diante de Cristo, quer queira, quer não, até o inferno vai dobrar o joelho diante dele. E aqueles que servem com ele, que estão com ele, serão glorificados e exaltados junto dele. Cedo ou tarde, essa exaltação ela vai chegar na nossa vida. Eu acho isso tão poderoso, sabe? Esse homem estava aqui contemplando a videira. Ele viu assim, tá pronto, tá na hora, vou fazer o suco para o Faraó, porque ele tem sede. Gente, o pão que mata a fome é o pão da vida. A água que mata a sede é Jesus. Ele é o pão, ele é a água. É ele que vai mudar a história da humanidade. Não é o meu talento. A gente pode ver que Paulo, que falou isso pra gente aqui em Filipenses, ele alcançou uma vida de promoção, de exaltação. Ele teve um grande ministério, um ministério muito conhecido. A gente vai ver que Paulo, ele falava acerca dele mesmo, que dos apóstolos ele foi o que mais trabalhou. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas sabe o que ele dizia acerca dele mesmo? Olha aí em 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça sou o que sou. E a graça que ele me concedeu não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Depois ele vai dizer pra gente que o propósito dele era servir. Filipenses 1:21. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Ele falou aqui nesse texto pra gente, olha, eu não sei o que escolher. Se ir, estar com Cristo, morrer, passar dessa para uma melhor, e ele diz o que é incomparavelmente melhor, lá em Filipenses 1, ou continuar aqui servindo a vocês. Mas eu vou servir a vocês. Eu vou ficar aqui servindo a vocês. Esse era o propósito da vida de Paulo. Servir as pessoas por Cristo. E com Cristo. E para Cristo. E para a glória de Cristo. Ele fala, eu considero isso tudo como perca, como lixo, só para ser encontrado nele. E aí nós sabemos que de fato ele encontrou exaltação. Ele foi exaltado. Talvez não naquele tempo, eu não sei, mas hoje Paulo, ele é falado, tem 2000 anos que a gente se debruça, gasta horas entendendo os escritos, as interpretações que ele teve, o quanto que esse homem amou a Jesus, a ponto de dizer para assim, olha, isso para mim é lixo, morrer para mim é lucro. Olha que forte isso. Quantos de nós somos capazes de dizer, morrer para mim é lucro? E no caso de Paulo, ele falou fisicamente. Quantos de nós pode dizer isso para nossos sonhos? Olha, Deus, mata os meus sonhos para que eu venha viver os seus sonhos. Agora, reflita comigo. Quero usar o que é de Cristo ou o que é meu? Eu quero usar das minhas habilidades
Ou eu quero usar daquilo que é de Cristo? Eu quero entregar daquilo que eu tenho bebido e recebido para as pessoas? Ou eu quero mostrar para elas o meu talento e o quanto que eu sou boa? O que está em destaque no seu sonho? Cristo ou suas habilidades? Mesmo que você esteja usando suas habilidades para glorificar a Cristo. Porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Como foi o cara que a gente falou lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. Daqueles que desejam o ministério. Não antes da hora. Porque se você tiver acesso à glória de Jesus, talvez você queira roubar essa glória. Você queira ser igual a ele. E nós não somos. E se você quiser ser igual a ele, você vai cair na condenação do maligno. Qual foi a condenação dele? Morte eterna. Sonde nossos corações. Quero servir ou aparecer? Como os fariseus faziam. Qual resultado eu tenho provado na minha vida? Vida ou morte? Aquilo que você tem feito. A falta de resultados ou o excesso de resultados tem gerado o que em você? Vida ou morte? Se o meu sonho é só correto, devo vigiar a motivação do coração para não estragá-lo. Se o meu sonho é errado, devo corrigir a motivação do coração para consertá-lo. Deus nos chama a realizar nossos sonhos. Aliás, Deus não nos chama para realizar os nossos sonhos, e sim para viver os sonhos deles. Eu li um livro, na verdade eu acho que eu não cheguei a ler esse livro, mas esse título chamou muita atenção. É Deus, né? O Deus que destrói sonhos. Eu acho que é muito forte a gente entender que muitas vezes Deus precisa de quebrar nossos sonhos. Porque os nossos sonhos, em comparados com os sonhos de Deus, são muito pequenininhos. Mas os sonhos de Deus, eles são grandes, eles são perpétuos, eles são eternos. E muitas vezes Deus, assim, olha só, o seu coração está tão ocupado com um sonho tão pequenininho como esse que eu vou precisar de quebrar ele, para que eu possa colocar o meu sonho, que é um sonho muito maior, muito melhor. Que se você realizar ele, se cooperar, se prontificar e se comprometer em realizá-lo, você vai encontrar uma realização que é perpétua, a ponto de dizer, uau, morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Acho que a gente tem que, assim, ver o que os nossos sonhos estão dizendo acerca de nós mesmos, né? Os nossos sonhos, aquilo que eu sonho, aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, diz muito acerca de onde está o meu coração. E essa palavra falou muito no meu coração, porque existiam coisas na minha vida que estavam exaltando a Lídia, sabe? E Deus, ele veio com essa espada e cortou aquilo, dilacerou o meu coração. E nesse exato momento, o meu coração, ele tá aqui falando pra vocês, até ainda um pouco dilacerado, sabe? Com a decepção de descobrir em mim que ainda Jesus não é tão suficiente como eu gostaria que ele fosse. Que eu ainda não tenho entregado tudo para ele como eu quero entregar. Mas o próprio Paulo, né, vai dizer pra gente, em Filipenses também, um pouco mais na frente, não que eu já tenha alcançado isso, mas eu esqueço aquilo que para trás fica. E eu prossigo para o alvo. E o alvo é Cristo. Seja o que for, que Deus, ele passe o filtro dele, o filtro do Espírito Santo nos seus sonhos. E ao terceiro dia tudo vai mudar. E você vai se esquecer daquilo que ficou para trás. Vai olhar para Cristo, vai continuar nesse alvo, a fim de encontrá-lo, a fim de ser achado nele, a fim de ser participante dos seus sofrimentos, de alguma maneira na sua ressurreição, até que ele volte. Esse é o objetivo da nossa vida. Se você curtiu esse vídeo, curta, compartilha, mas mais do que isso, permita mesmo que Deus ele fale no seu coração. Que Deus te abençoe.